Queridos irmãos, estamos comentando a carta aos Efésios. E a carta aos Efésios é um dos textos mais impressionantes de São Paulo. Na minha opinião, é como se fosse um dos Everestes que tem no Novo Testamento. Realmente é maravilhosa. E o apóstolo diz o seguinte: desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças ao vosso respeito, quando me lembro de vós em minhas orações. Então ele fala da fé no Senhor Jesus e do amor ágape para com todos os santos, que são as duas virtudes principais do cristianismo. Pela fé, nós somos projetados para dentro da vida de Deus. Nós somos conectados a Jesus Cristo. E, portanto, nós somos mergulhados no ágape eterno de Deus. A fé faz isso conosco. Mas a consequência disso é o amor para com todos os santos. Aquilo que, por exemplo, São Pedro chama na sua primeira epístola de Filadelfia, o amor fraterno. Porque, obviamente, se nós estamos encharcados do amor de Deus, nós não podemos retê-lo. Ele como que escorre de nós. Então, quando o apóstolo é informado sobre a fé que eles têm em Cristo como Senhor, como Kyrios, ou seja, não é uma fé qualquer, é uma fé que coloca a existência deles inteiramente sob o senhorio de Cristo. E isso se traduz num ágape para com todos os santos, para com todos os cristãos. Então eles têm um amor sobrenatural entre eles que é transbordante, que é contagiante. Ele diz: eu não cesso de dar graças. A palavra é eucariston. Eu não cesso de dar graças. Eu não consigo parar de dar graças a vosso respeito. Quando eu me lembro de vós nas minhas orações. E a palavra que ele utiliza para oração é uma palavra muito interessante, porque ela fala de uma troca de desejos. Então, é propriamente a oração afetiva, aquela oração em que nós trocamos a nossa vontade com a vontade de Deus, em que nós identificamos a nossa vontade com a dele. E aí ele diz que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, então ele está falando da humanidade santíssima de Cristo, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, a tradução aqui diz, o Pai a quem pertence a glória, mas não é a melhor tradução. A melhor seria o Pai da glória. Por que o Pai da glória? Porque diz São Paulo aos Colossenses que Cristo é o esplendor da glória do Pai. Então, quando ele diz Pai da glória, ele está falando Pai do Filho, o Pai da glória, o Pai que gera o Verbo eternamente. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Portanto, é bonito isso aqui, é como se ele fizesse uma pequena escada. Ele dissesse assim: pela humanidade santíssima de Cristo, nós entendemos que
Deus é o Pai da glória, ou seja, que Jesus é Deus de Deus. Portanto, da humanidade de Cristo, nós como que penetramos no mistério da Trindade. Porque, evidentemente, a revelação de que o Pai eternamente gera o Filho é a revelação primordial do Novo Testamento. Por quê? Porque se Deus Pai gera um Filho, que é efetivamente a palavra expressa dentro de Deus mesmo, o verbo expresso dentro do próprio Deus, desse verbo expresso, dessa geração do verbo expresso, tem que proceder o Espírito Santo necessariamente, que é o amor com o qual Deus expressamente se ama na Trindade. Então, dessa revelação de que Deus é o Pai da glória, nasce tudo. E ele diz que o Pai da glória vos dê espírito, pneuma, sopro, inspiração, que ele dê espírito de sabedoria e revelação. A palavra sabedoria é a palavra sofia, e revelação é a palavra apocalipse, aqui declinada, obviamente, né? Que ele vos dê espírito de sabedoria e espírito de revelação. Já explico isso. Ele diz, a tradução não está muito boa, porque diz que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Na verdade, a melhor tradução seria que ele vos conceda espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele. Dele quem? De Cristo. Só que a palavra conhecimento aqui é uma palavra muito difícil de traduzir. É a palavra epignosis. E epignosis significa supraconhecimento. O que é o supraconhecimento? Essa é uma palavra que aparece diversas vezes no Novo Testamento, nas cartas apostólicas. O que é o supraconhecimento? Supraconhecimento é o que nós chamamos de contemplação. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte: que ele vos conceda um espírito de sabedoria que vos faça saborear, e ao mesmo tempo de revelação que ilumine o vosso intelecto, ou seja, pelo amor, a nossa inteligência é iluminada, o amor como que aquece a nossa vontade e estimula o nosso entendimento para que conheça mais, para que nós possamos efetivamente enxergar sobrenaturalmente quem Ele é, na contemplação. Ou seja, o que o apóstolo está dizendo aos Efésios é que eles têm que crer e amar até chegarem a essa contemplação que é, no fundo, saboreamento de uma fé viva, de uma fé vibrante. Que eles se joguem na oração, até que eles possam chegar ao conhecimento verdadeiro de Deus. Ao conhecimento, por assim dizer, como que místico de Deus. Ou seja, que Deus deixe de ser uma teoria, uma informação, que vocês conheçam intimamente mesmo quem Ele é. Ele continua, que Ele abra o vosso coração à sua luz. A melhor tradução seria que Ele abra os olhos do vosso coração, para que enxergueis qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos. Então ele está dizendo o seguinte:
que Ele abra os olhos do vosso coração. Então, é como se o nosso coração, aquilo que há de mais íntimo em nós, pudesse enxergar. São Paulo fala disso na carta aos Romanos, quando ele diz assim: é crendo com o coração que se alcança a salvação. Crer com o coração, o que é? Crer com o coração é crer com o Espírito, com esse princípio mais íntimo que nós temos em nós. O coração, na Escritura, ele é um símbolo daquilo que no Velho Testamento nós chamávamos de nefesh, ou seja, do Espírito, que é a sede da nossa vontade de viver. Então, que Ele abra os olhos do nosso coração significa que nós possamos, pela sua graça, crer com todo o nosso ser. Em quê? Para ver a esperança que o seu chamamento nos dá. A esperança, que é essa virtude que nos arrasta para as coisas sobrenaturais, que nos arrasta para o céu, para o nosso fim último. Mas ele diz que o seu chamamento, e a palavra aqui em grego é a palavra klesio, que é chamamento, é o chamado mesmo, né? É como se Ele estivesse nos chamando com a sua voz dentro do nosso coração, para que nós percebamos a riqueza da glória que está na nossa herança com os santos. Ou seja, que nós percebamos a imensa riqueza, a imensa beleza, o imenso esplendor daquilo que está nos céus, da sua glória, do seu brilho. É como se Ele nos desse um conhecimento antecipado daquilo que nós veremos do lado de lá. E isso é o que fosse nos mover. E Ele diz: e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos. Que imenso poder, a palavra dunamis, que é poder, força mesmo, poder explosivo, que Ele exerceu em favor de nós que cremos. Ou seja, pela fé, esse poder está em nós, de acordo com a sua ação e força onipotente. Aqui ele fala ação na tradução, mas talvez a melhor palavra fosse operação, porque está falando de uma força que produz algo. É a palavra energeian. E força onipotente é como se fosse uma redundância, porque ele está dizendo, em primeiro lugar, a palavra kratos, de onde vem, por exemplo, democracia, é o poder mesmo de dispor das coisas de uma maneira eficaz. O que São Paulo está dizendo aqui? Ele está utilizando diversas expressões para falar de poder. Ele está dizendo que a fé, ela é um poder em nós, no poder pelo qual Deus dispõe eficazmente todas as coisas, com o qual Ele governa todas as coisas, levando-as para o seu fim. Ele diz: Ele manifestou a sua força em Cristo. Mais uma vez a palavra força, poder. Aqui a palavra exousia. Ele manifestou a sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos. Então ele está falando de uma força real, aquela mesma força que a gente vê documentada no Santo Sudário. O Santo Sudário é como que a relíquia dessa força, uma explosão que fez Jesus Cristo ressuscitar. Ele manifestou a sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus. Essa força é que faz a humanidade santíssima de Cristo estar sentada à sua direita nos céus, acima de todo principado, de toda potestade, de toda dominação.
Aqui ele traduz como autoridade, poder e potência. Mas a melhor tradução seria principado, potestade e dominação. Está falando dos coros intermediários dos santos anjos. Ele está acima dos santos anjos, ou de qualquer título que se possa nomear. Então, inclusive acima, enquanto homem, dos tronos, dos querubins e dos serafins. Não somente neste século, neste mundo, neste éon, mas também no mundo futuro. Ou seja, o que São Paulo está dizendo é o seguinte: ele deseja que Deus dê um espírito de revelação para os efésios, que façam eles perceberem a soberania total de Cristo, que Ele está elevado acima de tudo, que Ele é Senhor mesmo, que Ele é o Kyrios, que eles vejam que Deus é o Pai da glória, e porque Deus é o Pai da glória, Cristo, enquanto homem, está acima de todas as coisas. Ele é o Senhor absoluto. E ele conclui: sim, Ele, o Pai, pôs tudo sob os seus pés de Cristo homem, e fez dele, que está acima de tudo, cabeça da igreja. Então, ele é o nosso cabeça, esse que está elevado acima de tudo, pelo poder de Deus, pela autoridade de Deus, pela majestade de Deus, pela sua força, esse que está elevado por esse poder inteiro, acima de tudo, é o nosso cabeça. Nós estamos conectados com Ele, com uma espécie de união que é como se fosse uma união biológica. Nós somos membros dele. Nós somos membros dele. Fez dele, que está acima de tudo, cabeça da igreja, que é o seu corpo. A palavra eclesia, igreja, significa convocação. Então, o que ele fez? Ele pegou todos nós que estávamos dispersos e recapitulou em Cristo, o qual está elevado acima de tudo pelo seu poder. Mesmo poder que está agindo em nós que cremos. E termina ele: a plenitude daquele que possui a plenitude universal. A palavra plenitude aqui é a palavra pleroma, é uma palavra muito interessante em grego. Tem a ver com estar cheio. Então a igreja é a plenitude. Plenitude por quê? Plenitude de tudo, porque ela não é apenas a convocação de nós, os batizados. De certo modo, através de nós, ele alcança o universo inteiro. Porque nós estamos no mundo. Então, a igreja é a plenitude de tudo. Naquele que possui a plenitude universal. Isso significa que a humanidade santíssima de Cristo, graças à sua elevação a tão alto céu, à direita de Deus Pai, enche o universo inteiro. Então, o que São Paulo está desejando para os Efésios é que Deus abra os olhos do seu coração para eles enxergarem isso tudo. Que nós possamos chegar a essa epignose, a esse conhecimento, a esse supraconhecimento, que isso seja algo vivo dentro de nós. Ou seja, eu estou vendo Cristo encher o universo inteiro, está acima de todas as coisas. Eu estou conectado com Ele por uma união, como que biológica, eu sou parte do seu corpo. A minha união com Cristo é somática. Eu faço parte do seu corpo. E isso, para mim, é tudo, é a plenitude de tudo. Todas as coisas estão conectadas em Cristo, e Cristo é a conexão de todas as coisas. Nele tudo converge, e Ele faz todas as coisas convergirem para si. Se nós temos a contemplação desse grande mistério, nós começamos a perceber quem nós somos em Deus.
É como se abrisse o entendimento, abrisse um alçapão sobre a nossa consciência e nós compreendêssemos de uma maneira expandida o nosso ser em Cristo, para percebermos como o que Ele é. Isso é tudo maravilhoso. A carta aos Efésios continua e ela vai nos aprofundando mais e mais e mais nesse mistério para que nós possamos crescer na compreensão dele. Vamos pedir ao Senhor que Ele também abra os olhos do nosso coração, que Ele nos conceda esse supraconhecimento, que nós possamos mergulhar pela fé e pelo amor nesse mistério, que nós chegamos à sabedoria, à revelação interior que faz com que o nosso coração efetivamente saiba quem Ele é e quem nós somos nele.